Feliz Dia dos Pais a todos os papais que estão aqui. Também sou pai, Deus abençoe vocês. Que eu descobri, irmão, que a pessoa pode ser um grande empresário, um bom executivo, um diretor de uma empresa, um empreendedor, seja qual for a área de atuação dele. Ele pode estudar para isso e se aperfeiçoar nisso, mas o pai tem que ser na prática. Eu aprendi a ser pai sendo pai, e eu entendi a importância de ser pai quando eu fui pai. E que por mais que nós temos mulheres e homens de Deus que a gente cuida aqui, que chama a gente de pai, alguns jovens, eu fico muito feliz, porque diante de toda a calamidade da nossa geração, todo o caos, a gente tem visto a falta como um pai e uma mãe faz dentro de um lar. E muitas vezes nós temos lares que tem o pai e a mãe, mas são omissos, não sabem corrigir seus filhos. A Bíblia diz que nós temos que admoestar o filho no caminho do Senhor e ensinar o caminho que ele deve andar, e ele não desviará. Não está dizendo que ele vai desviar e vai voltar, não existe isso. Está dizendo que a gente tem que guiar os nossos filhos para que eles continuem firmes no caminho e não desviem do caminho. A grande verdade é que alguns hoje podem ser órfãos, se você não tem um pai biológico, geneticamente falando, foi criado pela avó, pelo vô, tio. Essas pessoas fizeram a parte do seu pai na sua vida. Amém, gente? E que isso é importante a gente entender, que se eu cheguei e você até aqui, é porque alguém investiu na nossa vida, amém? Moisés teve 2 pais, amém? Desculpa, 2 mães. A Joquebede, que gerou ele, depois lançou no rio, e a mãe que achou ele no rio, a filha de Faraó, e que devolveu para a mãe de novo cuidar, amém? Sabe o que eu aprendo? Pessoas que passou no nosso caminho, nos ajudou a construir algo que somos hoje, amém, gente? Isso é importante. Isso é importante a gente entender, mesmo não sendo o pai biológico, mesmo sendo uma mãe biológica, foi um tio, primo, amigo, não sei, mas essa pessoa te amou, amém? Você não gostou do que eu falei? Essa pessoa te amou, ela te amou, querido, te deu braço, te deu ombro, te deu comida, te deu roupa. Então, muitas das vezes a gente acha que ser pai, ter um pai fisicamente é muito bom. Claro, eu tenho pai ainda, graças a Deus, tenho mãe ainda, graças a Deus. Eu sei qual é importante um lar onde um pai é orientado, uma filha, se é mulher, e quando existe uma mãe, a mãe vai tocar na parte do coração, nas emoções, construir os laços afetivos, mas o pai vai construir o caráter, o pai vai construir os limites, os destinos que vai ter que colocar para os filhos, amém? Os limites que ele vai ter e destinar ele para aquilo que Deus quer, amém, queridos? É importante a gente saber que o Pai do céu é um pai geracional. Fala isso, Deus é um pai geracional. Quando Deus apresenta em Êxodo capítulo 3, a resposta para Moisés foi: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus geracional. A paternidade, ela não está só no princípio, no Novo Testamento, né? Ela está desde o Antigo, porque o próprio Isaías diz, no capítulo 9, no verso 6, que um filho se nos deu e não nasceu, e o seu nome, a autoridade estará sobre seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A visão de Deus, querido, não termina de pai aqui. Quando chegarmos a passar pelos portais celestiais, nós teremos um pai que nos abraçará para todo sempre, aleluia. Por mais que seu pai e sua mãe talvez foi abandonado, talvez tentaram abortar você, Salmo 27:10 diz: ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu, Senhor, te acolherei. Deus é pai. Isaías ainda 49:15 diz: acaso uma mãe pode se esquecer do filho que amamenta? De maneira nenhuma. Ele está dizendo: eu também, como pai, não me esquecerei de vocês. A paternidade está na Bíblia. E quando falamos de paternidade, a primeira coisa vem, talvez é a imagem que você teve de seu pai te batendo, não sei, mas dessa noite, Deus trouxe você para curar você aqui. Deus trouxe você para sarar suas emoções, para você entender que você depende sim de um pai que está no céu, e santificado seja o teu nome. Você pode aplaudir ele?
Aleluia. É tão bom, querido, você dividir isso. É tão bom você passar o coração de Deus, o pouco que você pode com as pessoas. A grande verdade, que eu quero ler esse texto com vocês hoje, que eu tenho certeza que vai fazer todo sentido, amém? João 14:6. Evangelho de João 14, versículo 6, bem conhecido. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vos de fato tivesse de me conhecido, tereis conhecido também o meu Pai. Desde agora vos conheceis e vistes. 8. Solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus lhe ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tendes conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Olha para o seu irmão e fala assim: mostra-nos o Pai. Diga: desde sempre existe uma geração gritando por paternidade. Olha para mim. História é bem conhecida. Jesus nesse dia está ensinando a importância deles acreditar como foco e como fé na vida deles agora, andando com os discípulos, a importância que eles deveriam dar para a paternidade. O texto conhecido, que nesse período Jesus já ia começar a falar da sua ida ao Pai. Se você olhar o Evangelho de João 14, no verso 10 ele continua: não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim, e que as palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas do Pai que permanece em mim, e que faz as suas obras. Como eu digo aqui, desde Gênesis, Apocalipse, a paternidade ela é importante para a vida cristã, para a nossa vida na igreja. Porque primeiro, ela nos cura. É indispensável uma pessoa que entra na fé cristã, a primeira coisa que ela tem que se sentir é em família. É saber que ela tem um Pai que ouve seu clamor, porque Jesus nos ensinou assim: quando orares, ore, Pai nosso que estás no céu. Ele começa a trazer ensinamentos diferentes que os fariseus davam naqueles dias. Por quê? Porque apresentar um Deus fica muito distante. Parece que se eu e você apresentar um Deus para os nossos amigos, eles rejeitam logo no instante. Mas quando você apresenta a Deus como um Pai, alguém que está disposto a perdoar, alguém que está disposto a redimir aquela pessoa, abraçar ela e sarar ela das feridas, todo mundo quer. Seja qual for a realidade que a pessoa esteja vivendo. E quando Jesus ele estava dizendo isso para os discípulos, ele estava mostrando a importância que o caminho que ligava ao Pai era Ele. Que a verdade que tinha ministrado a eles foi o Pai inspirando o Filho para poder transmitir as verdades da palavra. Muitas das vezes, quando eu não era cristão há 15 anos atrás, eu falava assim: Deus está no meu coração, mas a maconha estava no meu coração. Então Deus não estava lá. Você imagine Deus sufocando com a fumaça da maconha? Então Deus não está, irmão, não adianta fingir. O Deus está comigo quando eu me relaciono com Ele. Jesus veio restaurar isso. A partir do momento que eu pratico a verdade da palavra, a partir do momento que eu oro todos os dias e me separo para ler a palavra, eu estou dizendo que o Pai é importante para mim e eu sou filho dele. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, a palavra diz no Evangelho de João capítulo 1:12, que Ele nos deu autoridade de ser chamados filhos de Deus. Gálatas capítulo 4:5 diz que o Espírito de Deus foi derramado no coração do cristão, qual clama: Abba, Pai. Diga, o Espírito de Deus está morando aí você. É Ele que conduz a nossa vida à verdade da palavra. Nem todos são filhos, você só é filho quando você recebe Cristo. A porta para Deus é Jesus.
Não tem como você dizer que ama a Deus e não amar Jesus, que fez o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Não tem como você dizer que ama a Deus e não amar a igreja, que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo dele. Se você vive uma vida inteira distante disso, talvez você está distante do Pai, e hoje é noite de retornar à sua presença. Quando Jesus fala isso para os discípulos, ele estava dizendo o seguinte: olha, não tenha medo. O Senhor não sabeis que onde vais, o que podemos saber o caminho. Por quê? Porque Jesus está falando para eles: eu vou embora. Jesus está dizendo o seguinte: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Jesus está tentando 3 anos mostrar para eles a facilidade de entender a mentalidade de Deus. E segundo, para que eles possam criar um compromisso com aquilo que eles estão ouvindo. Muitas pessoas entram na igreja e só quer o benefício do Pai, mas outros querem conhecer o seu coração. Você precisa diferenciar uma coisa da outra no reino de Deus. O reino de Deus, querido, ele não é complicado. O reino de Deus, ele se manifesta a partir do momento que uma criança nasce. É o reino de Deus ali. Quando uma criança morre, também é o reino de Deus ali. É um ciclo natural, que nós precisamos entender que Deus faz parte de tudo isso. Quando eu e você entramos na casa do Pai, eu e você precisamos entender que o caminho de encontro a Deus é Jesus, não tem outro caminho. Nenhum caminho que leva a Deus está fora de Jesus. Quando ele chama a responsabilidade, ele está dizendo: olha, olhem para mim, eu tenho andado com vocês, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por. Ele está dizendo: eu sou a ponte de ligação, eu sou aquele que vou restaurar o relacionamento que vocês perderam com o Pai, aleluia. Desculpa. E como filhos, vocês precisam ter compromisso com essas verdades e responsabilidade com o que eu estou falando, porque a figura sempre é essa: a gente quer humanizar a Deus, e Jesus está andando com eles dizendo o contrário. Olha, respondeu Jesus, uma questão aqui: se vocês conheceis a mim, também conhecereis o Pai. Desde agora conheceis e tem me visto. Se o Senhor mostrar-nos o Pai, isso nos basta. Outra tradução diz. Felipe está querendo mostrar: olha, mostra se Deus tem uma imagem. Eu quero ver a face do Pai. Se você está nele, fala como ele é, aleluia. Se você conhece o Pai, me mostra algo dele. Felipe, quando você viu aquela mulher saindo de Naim, com uma multidão que festejava a morte dela, quando paramos entre o limiar da porta da cidade, onde era o lugar do juízo, eu levantei a mão, estendi minha mão sobre o esquife, o caixão, e profetizei a ressurreição daquela criança. Aquela criança ressuscitou. Sabe o que eu estou dizendo, Felipe? Você está andando com o Pai, porque as obras que eu faço são Ele fazendo através de mim. Não entendeu? Felipe, se você olhar a benevolência de vencer a morte, porque o reino de Deus e a paternidade não existe morte espiritual. Felipe, 2 cegos descem no caminho e pedem para ver. Então veja. Era isso que Jesus estava dizendo: se você contemplar, nenhum homem pode andar cego concernente ao amor do Pai. Então quando você viu eu dando a visão aos cegos, era para que todos pudessem enxergar. Lembra que em João 9, os discípulos indagam Jesus dizendo: olha, quem pecou, seu pai ou sua mãe? Jesus falou: ninguém pecou. O que eu aprendo? Nenhuma tem enfermidades que não é por causa de pecado. E ele está dizendo: não é por causa do pai e da mãe e nem dele, é para que a glória de Deus e as obras do Pai seja revelada sobre a vida dele. Olha para mim, querido, deixa eu dizer uma coisa: a paternidade, ela governa o nosso coração, ela tira a morte da nossa vida, ela abre os olhos concernente ao Cristo que nós vamos adorar aqui nessa noite. Por quê? Porque a paternidade, ela restaura a vida de um cristão que está afastado, ele volta. Aquele que está cego começa a enxergar. O verso 9, Jesus responde: tanto tempo estou convosco e ainda não conheces, Felipe? Quem viu a mim, viu ao Pai, como diz, mostra-nos o Pai. Ele está dizendo: se você tiver intimidade comigo, guardar as minhas palavras, então eu e o Pai faremos morada no seu coração.
Ele está dizendo, a forma de você ver a bondade de Deus, a forma de você ver a misericórdia, o favor dele, é o Pai beneficiando vocês, Felipe. O problema é que há momentos na nossa vida que a gente não quer ver, enxergar isso. O desejo de Deus é restaurar essas coisas na nossa vida, amém, gente? Para o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida, a restauração da paternidade hoje, ela é indispensável, amém? Vivemos no meio de uma sociedade saturada, velho, e o velho discurso é sempre os padrões de pensamentos, as velhas táticas de estratégia, o estresse pós-modernismo, o fruto da multiplicação de decepções, e muitas grandes consequências, é mero sermões de engano, muitas das vezes. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que parar, irmão, de ficar falando na dor das pessoas, aquilo que Deus quer que a gente venha falar no espírito delas. Olha para mim, vou explicar. Quem não quer um Jesus que abre porta? Todo mundo quer. Quem não quer um Jesus que faz milagre? Está doente, recebeu um milagre de graça. Quanto que era a terapia total, completa da doença? Era tantos mil. E entra na igreja curado na hora. Claro que eu quero esse Jesus. Quem não quer? Um Jesus que a igreja evangélica fabricou. Um Jesus que a igreja evangélica molda conforme dá. Porque me parece que o evangelho é uma mesa e todo mundo pega o que quer e vai embora. Mas nessa noite Deus está chamando os filhos para ter intimidade. O Pai está chamando os filhos para ver a sua glória. O Pai está chamando os filhos para voltar à realidade de ter comunhão e relacionamento com Ele. Sabe por que você se esfria? Sabe por que você se afasta? Porque você deixou de ouvir a voz do Pai. Aonde você ouve a voz do Pai? Quando Jesus, todos os cultos vêm para poder tocar você. O medo te afasta da restauração. Fala isso, o medo me afasta da restauração. A cada dia se torna mais comum o medo, a frieza, a resistência contra tudo, a religião. O que era para ser bênção se tornou destruidor hoje. Por quê? Porque as pessoas querem que Deus fale na dor delas. E aí Deus está dizendo o seguinte, Felipe, todas as obras, não é só essas, todas as obras, o Pai está sempre presente nelas. Sabe o que eu estou dizendo? Tudo que acontece com você, Deus está presente com você também. Só que muitas vezes a gente só quer enxergar Deus ou na benevolência ou na dor. Há momentos que a gente não está sofrendo, mas também não estamos felizes. Mas não é por causa disso que o Pai nos afastou. A Bíblia diz que Ele nos deu uma garantia, o Espírito Santo, e nós não somos órfãos. Diga para o seu irmão, você não é órfão. Os homens estão ocultando a simplicidade do Evangelho pela burocracia estéril da religião. Essa que é a verdade. Se você entra na igreja, querido, para Deus só curar você, o dia que Ele curar você vai embora. Se você entra para a igreja somente para Deus abrir uma porta, o dia que Ele abrir você não tem mais motivo para buscá-lo. E Deus não quer isso. A Bíblia diz que quando ouço a sua voz, eu obedeço. Quando Deus falar com você, obedeça, porque é o Pai direcionando o seu caminho. Hoje as pessoas estão precisando descobrir uma nova igreja, descobrir o único caminho que levará ao Pai. Todos os fracassos e frustrações da igreja acontecem no nível de suas propostas e projetos, e não o propósito de Deus. Olha para mim, para de fazer os seus próprios projetos sem consultar a Deus. Para de fazer a sua vida como você fazia antes. Dependa de Deus, o Pai vai te guiar. A palavra diz que o Pai já sabe, antes de uma palavra sair da tua boca, Ele já sabe o que você conhece, o que você precisa. Entende, meu irmão? Olha para o seu irmão e fala assim para ele: descansa, devolve o seu coração para Ele. Jesus ensina muitas vezes isso. Em Lucas 11:11 ele diz: qual pai dentre vós que o filho pedir pão lhe dará pedra? Qual dentre vós que o filho pedir um peixe dará por uma serpente? Jamais. Olha o 13: se vós sois maus, sabe dar boa dádiva aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. O propósito de Deus é não permitir a orfandade dentro da igreja. O propósito de Deus é que as pessoas entram aqui e sintam o amor e o gozo do Pai no seu coração. Entende? Eu e você somos pais e sabemos da boa dádiva. Você imagina o Pai Celestial, querido.
Se o filho pede pedra, você não vai dar. Se o filho pede peixe, você não vai dar pedra. Desculpa, se o filho pedir pão, você não vai dar pedra. Se o filho pedir peixe, você não vai dar uma serpente. Diga para o seu irmão, fala assim: o Pai será revelado na sua entrega. Lucas 10, 22 diz: todas as coisas me foram entregues por meio do Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém é o Pai, senão o Filho, a quem o Filho o quiser revelar. Olha para mim, caminhar com Jesus, ouvir da sua palavra, ficar firme no caminho, é conhecer um pouquinho mais do seu Pai Celestial. Alô? Você lembra que em Êxodo capítulo 20, que a Bíblia diz que a gente deve honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que os nossos dias se prolonguem na terra? Se você não honra o teu pai e tua mãe, quem você vê? Se você não honra os seus pastores que você vê, como é que você vai honrar a Deus que você nunca viu? Alô? A consequência de rejeição natural será uma consequência de uma rejeição espiritual. Por quê? Porque a gente transfere a responsabilidade para o outro, transferimos a responsabilidade de uma frustração. O exemplo, alguém buscou algo de Deus, Deus não respondeu, a pessoa: eu orei, Deus não falou comigo. Mas você orou da forma certa? E a pergunta que eu faço: era da vontade do Pai que isso acontecesse? Você perguntou se era Ele te dirigindo? Você perguntou se é Ele que está fazendo essa sociedade? Muitas das vezes, querido, quando dá mal, quando dá errado, a gente culpa todo mundo, culpa Deus, menos a nossa irresponsabilidade. Olha para mim, a palavra está dizendo: quem conhece o Filho, conhece fala alto, conhece o Pai. É impossível você conhecer o grande amor de Deus se você não for pela porta que é Jesus. Jesus é a porta da salvação, mas a salvação é o começo, não é o fim. Você precisa continuar tendo comunhão e com a palavra, para que Ele venha revelar os segredos e os propósitos que Ele tem para a sua vida amanhã. Só terá um destino frutífero quem honrar o Pai agora no presente, entende? Se você não honra o seu pai e sua mãe, os teus dias vai se encurtar. Jovem também morre, e isso eu chamo de rebeldia. Toda pessoa que desobedece a palavra, toda pessoa que não dá ouvido à palavra, está indo contra a palavra. Diga alto: eu quero conhecer o Pai. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Sabe que você e eu precisamos conhecer mais Jesus, para que o amor de Deus venha a ser revelado dia após dia na nossa vida. O texto está dizendo que tudo que o Pai entregou foi na mão do Filho. A palavra diz que foi do agrado de Deus que habitasse em Cristo toda a divindade, toda a plenitude habitasse em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: quando Jesus está ensinando sobre paternidade para os discípulos, Ele está dizendo assim: a figura humana que vocês têm de Deus, ela vai embora. Olha para mim. E agora eu vou dar uma promessa para vocês. Vocês vão ter que ter muita fé, mas se vocês tiverem fé, vocês verão as obras que eu fiz. As obras maiores vocês farão no meu nome. E Ele estava falando do Espírito Santo ser derramado. João 14:17 diz: o mundo não pode ver, não pode receber, porque não crê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque está convosco e habita em vocês. O Espírito Santo é aquele que continuaria agora conduzindo os discípulos e os apóstolos à vontade de Deus. Não tem como dizer que eu amo a Deus se não obedecer a sua palavra. Jesus falou o seguinte: aquele que ouve os mandamentos e obedecem, esse é o que me ama, e será amado de meu Pai, e eu, meu Pai, viremos a Ele, e nos manifestaremos a Ele. Sabe por que as coisas estão distantes de Deus na sua vida? Porque você não está perto de ouvir a voz do Pai. Quando você se afasta da voz do Pai, você se afasta do caminho. Amém, gente? Diga para o seu irmão: não se afaste do propósito que Deus tem para você. Felipe está louco. A paternidade nos traz sentido de quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. A paternidade, ela identifica isso. Diga para você: uma paternidade revela identidade, e a identidade revela destino. Sabe por que você está perdido, não sabe o que fazer, qual faculdade fazer, qual ministério entrar? Porque falta revelação.
E você só pode ter revelação porque o próprio Jesus falou em Mateus, no capítulo de número 11, 25: graças te dou, Pai, porque o Senhor ocultou as coisas dos grandes sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. A revelação vai conduzir você a avançar no propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso que é necessário você ter comunhão, querido. Por isso que é necessário você estar dentro da palavra de Deus e buscando os princípios da palavra de Deus. A nossa geração que está hoje vivendo, está num período de tanta angústia e não recebe mais as manifestações celestiais. As pessoas se acostumaram a vir para o culto, bater palma, cantar, mas ela não entende que o Pai está no meio da igreja, se manifestando, curando, renovando, restaurando. Se você não tem fé para isso, então para que você está aqui num lugar espiritual? Foi Jesus que disse que a casa do Pai será chamada casa de oração, e não casa de você adorar o homem, em si a Ele. As pessoas entram na igreja, elas se decepcionam com o homem, mas Deus nunca decepcionou elas. Deus nunca abandonou elas. Deus nunca deixou de dar uma palavra para elas. Se Deus não está falando com você, se o Pai não está te revelando, é porque você está desconcertado. E Deus te trouxe aqui para te falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aplaude e glorifica Ele. Homens e mulheres que estão perdidos por aí, pais que são negligentes com seus filhos. Nós estamos na época de uma geração que você dá a tecnologia na mão do filho, mas não dá atenção para o filho. Você paga com dinheiro, mas o seu filho não quer o dinheiro, ele quer você. Ele não quer uma internet rápida, ele não quer um iPad novo, ele não quer um celular novo, ele quer a presença do Pai. A importância de você entender é exatamente isso. Olha para mim, se seus problemas estão grandes, é porque o Pai está distante de você. Mas se o Pai estiver perto, seus problemas se tornam pequenos. A dimensão que você anda com Deus vai definir o que você vai ser amanhã. Os perdidos são descobridos. Diga para o seu irmão: o Pai consegue descobrir os filhos. Diga: eles precisam descobrir o caminho, a mensagem do reino e mostrar o caminho para outros. Chega de você vir à igreja só pedir benefício próprio. Está na hora de você pedir por alguém. Está na hora de você voltar a ter compaixão e perdão e graça no seu coração. O Pai é exatamente isso. Olha para mim, lembra quando Davi falou assim: olha, Ziba, vê se tem alguém da casa de Saul para que a gente possa beneficiar. Você sabe quem era Saul na vida de Davi? O perseguidor de Davi. Queria matar Davi muitas das vezes. Tinha inveja de Davi, diz em 1 Samuel. Tinha ódio de Davi. E o cara, depois de anos, e detalhe, Davi faz um pacto no capítulo 17 de 1 Samuel com o filho de Saul, e não com Saul. Ele diz assim: Jonatas, se eu morrer, cuide da minha família. Se você morrer, eu cuidarei da sua família. É um pacto, uma lealdade que a gente faz diante do Senhor. Quem for primeiro será aquele que vai cuidar. Olha, presta atenção. Quando Davi está no período do seu reinado, ele não lembra da aliança que fez com Jonatas somente. Ele lembra o seguinte: tem alguém da casa de Saul. Sabe o que eu aprendo? Uma pessoa que foi curada, sarada, que não guarda mágoa, que não guarda ódio, terá a mesma visão que o Pai teve de mim e de você. Eu e você éramos pecadores, odiava as pessoas, mentia, mas o Pai deu o Filho dele para nós, naquela cruz, para nos perdoar, para nos redimir, para nos abraçar. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus quer que você ache o caminho para ir para o céu. Só pessoas saradas como Davi. Ele conseguiu, Carlos, lembrar do inimigo dele e falar assim: eu quero beneficiar o meu inimigo. Você acha que se Davi tivesse alguma coisa guardada no coração, ele procuraria, ele mataria o inimigo dele? Esse é o reflexo de um pai cego de amor. Um pai cego de amor. Para uma geração que entra no culto hoje, mas fornica depois do culto. E o pai está lá: eu te perdoo, filha, mas eu desejo que você muda. Uma geração que consegue vir num culto, irmão, ela consegue olhar a blusa da irmã, o sapato da outra, mas ela não consegue olhar o amor do pai que está na casa. O cara consegue continuar com a mesma língua faladora, mete o pau em pastor, mete o pau na igreja. Você nunca foi crente de verdade, minha filha.
Porque se você fosse, você nunca faria mal do seu irmão que é filho do pai também, do mesmo pai que o seu. O nosso problema, irmão, é que muitos estão perdidos. E eu quero dizer uma coisa: tem moradas celestiais preparadas para mim e para você. Você precisa descobrir o retorno para o Pai. Levanta a tua mão. O retorno para o Pai é Jesus. Se você aprender mais dele, guardar a sua palavra, você vai descobrir o amor do Pai, que é profundo, que é largo, que o cumprimento é maior. Receba essa palavra. Levanta a tua mão e adora. Não é um método a paternidade, não é uma estratégia a paternidade. A paternidade é algo bíblico. Precisamos apenas do Pai na nossa vida. O Pai, ele traz abrigo. O Pai cuida, protege, dá limites e dá destino. Por isso que os filhos desviam, por isso que os filhos vão para as drogas, porque os pais amoleceram, não são pais espirituais. Quantas vezes, irmãos, eu choro comigo mesmo, porque muitas pessoas não entendem esse texto que Jesus falou aqui, João 14:1. Não permitisse que o vosso coração se preocupasse. O desejo de Jesus fala assim: não se preocupe, vocês não serão órfãos. Não se preocupe. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Olha o que ele diz: se não fosse assim, eu teria dito a vós, portanto vou preparar um lugar. Olha o 3: enquanto eu me for, vos tiver preparado o lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. A religião mata, a religião põe no inferno, mas a igreja que tem o Pai Celestial, é essa que vai levar as pessoas para o céu. Levanta a tua mão, a mensagem que Deus vai te dar, ela vai mudar na tua boca. Você vai apresentar o Pai para as pessoas. O desejo de Felipe falava assim: mostra-nos o Pai. Felipe estava dizendo assim: olha, dá-nos uma identificação. Jesus falou: eu tenho estado tanto tempo contigo, Felipe, eu tenho estado tanto tempo com você, meu irmão. Olha aí Deus falando: eu tenho estado com você em tanto tempo. Eu tenho estado com você porque o seu celeiro não está vazio. Eu provi essa semana, eu te dei livramento, eu curei você na hora difícil, eu te levantei, eu ressuscitei teus sonhos. Me enxergue nisso. Alabacalabandarai. Se você não enxergar o Pai nas pequenas coisas, naquilo que é proporcional à sua fé, você nunca vai adentrar os portais celestiais. Você precisa contemplar Ele aqui. Jesus falou que eu e você faríamos obras maiores. Cadê as obras maiores? Só tem obras maiores quem está no Pai. Aleluia. Diga para o seu irmão: receba o Espírito de Deus, qual clama a papai, que restaura a sua vida. Uma das características do Espírito Santo é tornar algo possível na tua vida, porque mediante a circunstância que te cercava, as dificuldades, dizia é impossível, e o Espírito Santo ele te capacita para dizer que consegue passar por essas situações. Ele clama dentro do seu coração. Diga para o seu irmão: ah papai, buscando levar o homem ao encontro cada vez mais íntimo e pessoal com Deus. Isso é paternidade. Um encontro íntimo, pessoal com Deus, despertando desejos sobrenaturais em nosso interior. Olha aqui para mim, querido. É o Espírito Santo que traz as pessoas para a igreja. Olha para mim, líderes que estão aqui hoje. Nós não vamos mais fazer estratégia para encher cadeira. Nós vamos parar de pregar na alma das pessoas e vamos apresentar o Pai para ela. Nós vamos parar de dar antídoto para a calacibicomenérgia. Nós vamos parar de dar paliativo para as pessoas e vamos começar a pregar o Evangelho do Reino. Vamos começar a pregar a glória de Deus descer e curar quem tem que curar, restaurar quem precisa ser restaurado. O Espírito de Deus vai nos encher de coisas espirituais. Romanos 8,14 diz: porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só é filho de Deus quem se deixa ser guiado pela palavra. O que é ser guiado, pastor? Parar de pecar rotinariamente no que fazia e permitir o Espírito Santo transformar suas vontades. Isso é ser filho. Ser filho é você olhar para um cara que é pecador como você, igual teu pastor, e olhar para a cocaína e falar: isso não mexe mais comigo, porque maior o que está comigo do que aquele que me oferece.
É você olhar para a bebida e falar assim: olha, isso aqui não mais me domina. Eu posso, mas eu tenho autoridade para não querer isso aí. É você olhar para a prostituição e correr dela, porque não existe homem forte o suficiente. Nem Sansão conseguiu. Mas o Espírito que habita em nós, que ressuscitou Jesus dos mortos, está dentro de você, está dentro de mim agora. Alguém pode adorar? O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. Romanos capítulo 8, 15 diz: pois vós não recebeste um espírito que escraviza para andar mais vezes atemorizados, mas o espírito que adota como filho, por intermédio podemos clamar a papai. A conexão com o pai, eu que sou filho, é o espírito que está aí. O pai não fala com a sua alma, ele fala com o seu espírito, porque Deus é um espírito que procura adoradores que adoram ele em espírito e em verdade. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha, diga testemunha, eu amo essa palavra, diga testemunha, o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Como é que você sabe que você é filho? O filho vai agradar a vontade do pai que está na palavra. O filho não vai beber, vai se prostituir mais. O filho não vai andar no homossexualismo, porque isso é contra e é abominação dos olhos de Deus. O filho não é desobediente quando alguém repreende, ele se alegra, porque o pai corrige todo filho que ama. Você não vai mais andar depressivo. Aquilo que o teu pai terreno não conseguiu fazer, o pai celestial está preenchendo você hoje. Levanta a mão. Se você se sentir sozinho, se você se sentir sozinho, estou um pouco gripado ainda, estou no finzinho, graças a Deus da gripe. Se você se sentiu sozinha, levanta a mão. A paternidade de Deus vai encher você essa semana tanto. Você vai lembrar do teu pai dos momentos bons e não dos momentos ruins. Deus está sarando, Deus está curando. Você não está sozinha. Teu marido não está contigo, mas o pai está. Ele testemunha em você. Você é filha. Eu estou contigo, não te abandonei. É tão simples. Deus só deseja ser pai. Deus deseja ser pai, gente, nosso. Se a gente olhar Deus como pai, nunca mais a gente vai ter medo de ser perdoado. Nunca mais a gente vai viver uma vida de pecado, porque a gente sabe que o pai perdoa e restaura a nossa vida. Diga para o seu irmão: a igreja pós-moderna perdeu o princípio e a importância de gerar prazer em seu Criador. O problema da igreja hoje, que ela, ao invés de pregar mensagens como essa, ela prega facilidades. Em vez de ela falar para a pessoa: vai para o pai, vai para a intimidade com ele, ele vai restaurar tudo que você precisa. A igreja está dando paliativo, perdeu a importância de gerar nas pessoas. Diga para o seu irmão: gerar em Deus o amor e a vontade dele. Mateus 17,5 diz: enquanto eu ainda estava falando, uma nuvem resplandeceu e me envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: este é meu filho amado, a quem eu tenho alegria em atendê-lo. Quando Jesus, batismo de Jesus, o céu se abre, a voz de Deus fala. Diga: a voz do Pai vem e fala: esse é meu filho amado, a quem me traz alegria. Olha aí, irmão. Será que eu e você temos deixado Deus feliz com a nossa caminhada? Pergunta para você mesmo: será que Deus está contente com os pecados que você faz? Será que você não consegue entender que a paternidade de Deus traz a restauração e o prazer de volta de buscar a Deus no seu coração? Será que você não consegue entender o desejo de fazer o pai sorrir é gerar prazer em dele? Olha aí para o seu irmão e fala assim: o desejo de fazer o pai sorrir é deleitar nele, é descansar nele. A palavra ternura é simples e profunda, que constrange, que destrói toda alvidez e dureza de coração. Toda pessoa que é dura é porque está vazia do amor de Deus. Toda pessoa que é difícil de perdoar é porque a ausência do pai não construiu isso nela. Você vai ter que ter muita paciência com essas pessoas. Vou falar de novo: toda pessoa que tem dificuldade de perdoar é porque o pai foi ausente na vida dela nessa área.
Por quê? Porque o Pai diz: assim como o Pai te perdoou, perdoai vós também. Você lembra quando Jesus está na cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que? Esse é o segredo do reino. O segredo do reino não é levar pessoas importantes e pessoas santas para o céu, mas é olhar para a cruz e ver um ladrão arrependido e inaugurar ele primeiro. O ladrão foi a primícia do céu. O céu foi inaugurado com um cara que era ex-ladrão, na verdade, que reconheceu que Cristo era o Messias e que podia redimir a vida dele. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Diga para o seu irmão: tem muita morada te esperando. Lucas 22, 61, estou terminando. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo hoje cante, tu me negarás 3 vezes. 62 de Lucas 22. Então Pedro retirou-se dali e chorou amargamente. Olha isso. Pedro nega Jesus, querido. Ele lembrou daquela hora, quando ele falou: olha, eu vou até a morte contigo. Jesus fala: não, eu vou sim, Senhor. Ele diz: não, tu não me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. E quando isso aconteceu, Pedro olhou para os olhos de Jesus. Eu pergunto: o que ele olhou nos olhos de Jesus? Será que ele olhou o amor, dizendo assim: você me negou, mas eu estou disposto de trazer de volta você para o Pai? Eu não sei o que você pecou, o que você errou, o que você tem feito, mas deixa eu dizer, o Pai ainda tem graça e perdão para você hoje. O Pai ainda tem restauração para a tua casa. Levanta a mão. O Pai tem intimidade para um povo aqui. O Pai tem aliança para fazer. O Pai tem vestes para dar. O Pai tem sandálias do Evangelho para entregar. Intimidade é o relacionamento pessoal e secreto que o Pai quer ter com você. O desejo de ver a vontade de Deus é a superação do nível da obediência. Diga para o seu irmão: quando eu desejo em agradar a Deus, isso já não é obediência, é honra. Quando você fala assim: meu Deus, eu não quero mais viver uma vida que não te glorifique, você está tendo desejo de mudar. Se desejo de mudar, não é mais obediência, porque a obediência parece que é algo forçado, mas quando tem prazer em obedecer, já é honra. Querido, olha para mim, vou explicar porque que eu não faço tatuagem. Nunca falei, é a primeira vez. 3 anos de igreja. Não faço tatuagem não é porque não está na Bíblia, não é porque não pode, porque eu posso. Qual que é o problema? Quem que vai me impedir? Ninguém. Crente pode tudo, só não pode ir para o céu, dependendo do que faz. Escute bem, eu não faço tatuagem porque meu pai e minha mãe não têm. E por mais que eu sou casado, pai do Mateus, esposo da Camila, da pastora Camila, isso não anula de ele ser meu pai e minha mãe ainda. Se eles não têm, eles são minha referência. E eu não quero morrer nessa terra desonrando o nome deles, dizendo: o meu filho é uma bênção, ele é um pastor, cuida de pessoas, mas ele fez uma tatuagem. Você acha que ele vai lembrar quando ele for morrer? Ele vai lembrar da desonra que eu fiz com ele. Então, se meu pai e minha mãe não têm, são referência para mim, eu quero honrar, porque a Bíblia me manda honrá-los. Entendeu o que eu estou falando? Se eu desonro eles: então meu pai e minha mãe têm, eu posso. Não estou dizendo isso, estou dizendo o porquê que eu não faço. Você é você. Não me inclua na sua irresponsabilidade. Eu quero honrar os meus pais, porque a Bíblia diz que meus dias se prolongam na terra. E se eu desonro meu pai, se eu sou rebelde com a minha mãe e com meu pai, os meus dias se encurtam, viu? Já pensou no contrário do texto? Jovem, olha para mim. Se a Bíblia diz: honre teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra, quem não honra faz o que? A vida? Ela se encurta. Alô? Ninguém dá glória agora, né? Então para de ser desobediente, honre seu pai e sua mãe, minha filha. Senão não espere seus filhos honrar você. É um reflexo. Diga para o seu irmão: Deus deseja intimidade com você. Mateus 6,6 diz: tu porém quando orares, vai para o teu quarto, após ter fechado a porta, orarás o teu pai, que está em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Diga: seu pai está em secreto e vê você secretamente.
Por que tem tanta oração no final do culto? Me responde aí, por que tem oração no final do culto? A Bíblia não está dizendo assim, fale para o teu pastor orar por você. Não existe um texto. Sabe o que está acontecendo? Você está preguiçoso, você não tem intimidade com Deus. Então eu não posso ser mediador de você e Deus. Quem é mediador é Cristo. E você precisa conhecer Ele. Sabe qual é o seu problema? Você quer que eu dê um revelamento? Eu vou dar um revelamento. Pode separar porque não é de Deus seu namoro. Isso ninguém quer ouvir. Alguém está falando, estou ouvindo aqui, estou falando sério. Para de fornicar, porque Deus não está nisso. Você não quer ouvir isso, né? Então não vem pedir oração para mim não. Para de fornicar. Dá glória, irmão, quero ver agora. Para de adulterar com os olhos, de cobiçar o que não é teu. Para de vaidade, insubmissão, inveja, fofoqueira. Aí você quer oração no final. Se eu entregar isso, nunca mais você volta na igreja, que eu sei. Por quê? Porque você não tem maturidade para ouvir isso. Tem que acabar, irmão, com essas coisas. Eu sei que tem dias e dias, mas está na hora de você ter sua própria intimidade, sua própria experiência, ouvir a voz de Deus. Você precisa ter intimidade com Ele. Terá calabandarai. Aprenda com o apóstolo Paulo alguns textos, segura. 2 Coríntios 12, versículo 15 diz: Paulo afirma que se gastava e deixava se gastar pelos filhos de Deus. Você tem gastado sua vida em favor de alguém? Você tem discipulado alguém? Nem a Bíblia você traz para o culto. Seu crente mentiroso. Quem não tem, eu sei que não tem, mas quem tem não traz por quê? Você não anota as mensagens da sua igreja. Você acha que a gente está aqui brincando de evangelho, irmão? O diabo está destruindo famílias, levando homens para o crack, mulheres para debaixo da ponte. Está na hora de se levantar pais espirituais, mães espirituais, que vão resgatar uma geração da mão dele. Paulo diz: eu gastava minha vida, eu gastava meu tempo. Talvez essa semana você foi para um restaurante, pergunta se eu fui, porque nem foto eu posso postar, se não julga a gente. Você acha que eu sou Loki? Eu não posto nada mesmo, irmão. Só posto culto, para que você veja o que eu carrego aqui dentro. Porque o que mais fala é o que o coração está cheio. Se eu falo de Deus, eu não preciso olhar para você para saber quem é o teu Deus. Basta eu andar amanhã o dia inteiro e ver o que você mais fala. Você precisa mudar. Essas coisas precisam constranger você. Você precisa se sentir mal quando não ouvir mais a voz do Pai. Quando o Espírito Santo não falar mais com você. Quando não te incomodar o teu pecado. Você está frito, meu irmão. Você tem que chorar quando errar, porque você sabe que vai se distanciar do Pai. E o Pai não quer que você se distancie dele mais. Gálatas 4,19 diz: Paulo sente que todos nós deveríamos estar sentindo, diga para o seu irmão, dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha o que Paulo diz, irmão. Paulo está dizendo: eu tenho dores de parto, até que Cristo seja forjado em você. Quantas madrugadas você passou orando pelas pessoas? E quantos cultos você vem e só pede pela tua família? Egoísmo. Isso é egoísmo. Gálatas 4,19 diz: mas amados filhos, novamente estou sofrendo como os com dores de parto, por vossa causa, isso até que Cristo seja formado em você. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tenho dores de parto porque eu vejo as pessoas errar, mas eu vou no secreto orar por elas, até que Cristo seja lapidado e caráter na vida delas, transformar a vida delas. Ele estava dizendo que o líder, aqueles que têm ministério, deve ter esse sentimento de ver as pessoas ser transformadas, de ver as pessoas melhores do que estão hoje, na presença de Deus. O grande problema hoje é que estamos vivendo em uma igreja que está criando para si mesmo e não para Deus. Diga para o seu irmão: criar para mim mesmo e não para Deus. Quando você cria algo para Deus, todas as pessoas são beneficiadas.
Quando você cria algo para você, ninguém tem benefício nisso. Um exemplo: quando eu vou viver um ministério em outro país, vou fazer missão, quem que está sobre a sua cobertura de oração é a sua igreja local, amém? Mas eu pergunto, os filhos que você vai ganhar lá, e que talvez você não consiga apacentar eles, porque você fez uma missão e voltou. Escute bem, qual é o problema de você ganhar essas pessoas e indicar ela para ir para outras igrejas? Já pensou nisso? Por quê? Porque não é nosso, é de Deus. Salmo 24, toda a terra e o mundo que nele habita pertence ao Senhor, tudo é dele. Sabe o que é isso? É pessoas que ganham pessoas para Jesus na rua e não fala, vai para vender amor, fala, procura uma igreja que prega a palavra, procura uma igreja cristã, entra nela, fique lá, deixa o pastor te apacentar, e pode ter certeza que sua vida vai ser restaurada. É pessoas que não centralizam o nome da igreja, mas que centralizam o reino de Deus. Diga, a religião só gera filhos bastardos. Filho bastardo é todo aquele que não sabe ser corrigido por Deus e não muda. Cara, você chama a atenção do cara 1, 2, 3, 4 vezes. Se ele não te ouvir, ele não quer te ouvir. Então pare de chamar a atenção dele. Vou falar de novo. Se você tiver alguém no caminho que você quer cuidar, falou 2, 3 vezes, não fale mais a quarta. Deixa ele quebrar a cara, porque ele vai voltar e vai lembrar do que você falou para ele. Deixa ele sofrer um pouco. Deixa ele sentir na pele. Ele vai lembrar, poxa, meu líder queria cuidar de mim e eu não deixei. A pessoa, Andréia, vem desempregada, a gente ora, mas não é dizimista. Era melhor ter ficado desempregado, um infeliz desse. É infeliz, irmão. No mínimo, se eu não faço leilão na igreja, se a gente para ensinar a Bíblia, se a gente luta para fazer, tira mendigo da rua, dá a comida para eles, e você não dizima, você é uma cara de pau, menina. Não tem glória, eu sabia. Mas ele falou para mim falar, eu estou falando. Você é cara de pau, você tem que ficar desempregada mesmo. É, pastor, mas eu vou passar luta. Tem que passar, porque aí você vai aprender o caminho da fidelidade. Ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida para você. Tem que passar. Filhos de Deus são gerados através de filhos, diga isso. Filhos de Deus são gerados através de filhos. Romanos 8, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está aguardando eu e você sair das quatro paredes e mostrar que Deus restaura casamento ainda, porque o seu foi restaurado. O mundo aguarda que jovens dentro da igreja sejam mais separados, sejam mais honestos, mais verdadeiros, e não jovens mentirosos, jovens que andam com demônio no corpo, e depois quer cantar na igreja. Sabe de uma coisa? Eu posso estar na conduta com o diabo e na doutrina com Deus. Só que a conduta é o que te salva, não a doutrina. Tem muita pessoa que conhece a Bíblia, mas não anda conforme ela diz. Sabe por quê? Porque não querem abrir mão dos seus pecados, não querem renunciar. E o Pai está dizendo, eu tenho veste branca para você e não vestes imunda. Larga essa porcaria de vida hoje, irmão, e ande no caminho de Deus como Ele quer, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus está te chamando para viver um novo nível com Ele espiritual. Se você é negligente, o problema é seu. Eu não quero ser. Muitos estão descobrindo as maravilhas de Deus, estão procurando quem é o responsável. O grande clamor de Felipe é, mostra-nos o Pai, porque ele está vendo tantas maravilhas Jesus fazer, e aí Jesus fala mais uma vez, Felipe, eu estou no Pai, porque as obras são as mesmas. Diga para o seu irmão, quem multiplicou pão para a multidão? Diga, foi Deus, foi o Pai. Mas ele está dizendo, se eu cuido da multidão, ainda mais de quem está próximo de mim. Irmão, se ele cuida do macumbeiro, do espírita, se ele cuida do cara que é ateu, cara, olha para mim, o ateu está no mundo, alô, o ateu come, bebe, faz sexo, ele se droga, e Deus não existe, o cara está vivo, e Deus está cuidando dele, imagine de você, porque
você acredita menos que ele. Você está na igreja toda semana e não muda de vida, cara. Só as dificuldades te amedrontam. O amor de Deus arranca fora todo medo. A paternidade atrai as pessoas, diga isso. A paternidade atrai as pessoas. Deus está preparando pais espirituais nessa semana para nós. Deus vai levantar nessa casa pais e mães espirituais essa semana. Estou profetizando, irmão, por favor, entra no culto. Antes que eu desça e pego você, vai. Revela logo o teu pecado para todo mundo saber quem é você. Levanta a tua mão aí. Então para de mania, se eu estou profetizando é hora de levantar a mão, irmão. Em nome de Jesus, Pai, eu libero uma palavra que o Senhor vai levantar nessa igreja. Pais e mães espirituais para cuidar de pessoas, para cuidar de jovens, para cuidar de mães que foi abandonada pelo seu marido. Levante homens e mulheres que não são religiosos, que os interesses deles venha a ser aqui a série Bicai, a intimidade, a glória de Deus na Calapandarai. Deus vai se manifestar na nossa vida quando o seu interesse aumentar pela glória dele, e não pelo benefício que ele te dá. Olha para mim. Você lembra da ressurreição da filha de Jairo? Depois que Jesus ressuscitar ela, ele chama os pais, fala que vem aqui os pais, dê de comer a sua filha. Deus quer ressuscitar as pessoas que entram no culto, gente. Deus quer salvar as pessoas do mundo, mas muitos que estão aqui dentro não têm alimento espiritual para dar para elas. Esse é o problema. A pessoa entra, sai e você não cumprimenta. A pessoa entra, sai e você não se importa. Desculpa, você não é filho, porque o filho se importa com quem o pai está trazendo. A palavra diz aqui, olha para mim. Eu fiz uma pergunta para uma pessoa no Lidera essa semana: quem está discipulando você? Ela disse: ninguém. Eu falei: está aí. Cadê os pais dela? Cadê os pais espirituais dela? Porque eu não consigo cuidar de todo mundo, gente. Desculpa aí. Eu queria ser 10, mas eu sou só um. Se você falar para mim: pastor, investe 1 ano na minha vida, eu vou investir 1 ano na sua vida, vai ter lucro? Ou você vai perder meu tempo? Porque você pede uma coisa, Deus te dá, aí você pega e rejeita. Está na hora de você voltar e falar, como o Felipe falou: mostra-nos o Pai, ó Deus, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Deus vai mostrar que Ele é contigo. Deus levantará pais espirituais. Esse é meu clamor. Levante pais e mulheres espirituais para discipular, para cuidar de gente, para cuidar de pessoas. Se prepara. Termina o último texto, 8:30. 5:16 de Mateus. Abram comigo, corre lá. Mateus capítulo 5:16. Elis, obrigado. Sabe o que está faltando, irmão, na nossa igreja? Discipuladores, pais e mães espirituais. Sabe por que você é carente? Porque você não foi cheio do Espírito ainda. O Espírito de Deus tira toda a carência. Olha para mim, eu não preciso conhecer você, o Pai quer te conhecer. Vou falar de novo, o Pai quer conhecer os filhos. Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no... Quando que Deus é glorificado, gente? Boas. Outras traduções falam assim: quando eu dou fruto. De 0 a 10, dá uma nota para a sua vida de oração agora, vai lá. Aí sabe o que você vai fazer? Ora por mim, pastor. Não, eu não posso te carregar a vida inteira nas costas. Não posso. Você não vai ser salvo desse jeito. E eu estou te mostrando, Jesus é o caminho, filha. Vai até Ele, Ele vai te ajudar, Ele vai trazer vida, Ele vai trazer verdade, Ele vai restaurar. É isso que eu estou tentando fazer. Estou tentando tirar o seu evangelho de mim,
Porque muitos homens já decepcionou essa nação. E eu não vou ser o quinto, o terceiro, sei lá qual. Eu quero que você centralize sua fé nele, porque ele é inerrante. Ele é insubstituível. Teu Pai está nos céus. Diga para o seu irmão: luz tem que brilhar na luz. Quando Deus fala assim que você é sal da terra, Ele está dizendo: você é o equilíbrio. Você é o padrão de equilíbrio. Você vai salgar onde não tem sal. Você vai ser luz onde não tem luz. Só que infelizmente a gente quer ser luz dentro da igreja. A gente quer salgar dentro da igreja. E aí quando as coisas não saem do jeito que a gente queria, a gente murmura e fofoca e fala mal. Mas deixa eu dizer uma coisa: quem que você ganhou esse ano das trevas? Porque você é luz. Ou você vai continuar a vida inteira dando mau testemunho no teu trabalho? Chega atrasado, ai meu Deus, não deixa eu ir para esse caminho não. O mundo só vai ver as boas obras de Deus se a gente andar na luz, como o Pai está na luz. Está na hora de eu e você, querido, desculpe aí eu falar desse jeito bem aberto, mas é grande verdade. Nós estamos cheios de pessoas que estão dentro da igreja, buscando um Deus de solução de problemas, e não o Pai espiritual. Jesus falou assim: se vocês buscarem em mim uma referência de um Deus, não existe. Mas se vocês buscarem em mim a referência de filho e de um pai, porque as obras são a mesma. Quem vê a mim vê o Pai. Eu estou tanto tempo contigo, Felipe. Se você conhece a mim, conhece o Pai. Porque é impossível ter Jesus e não ter o Pai. Quem tem Jesus tem o Pai, querido. Diga para o seu irmão: quem tem Jesus tem o Pai. Deixa eu te falar uma coisa: não foi você que recebeu Jesus, foi o Pai que te deu Jesus para você. Último texto, João 6,37: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Deus não vai te lançar fora. Aplauda o Senhor.